Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada pelo empenho de vocês em estar fazendo esse trabalho tão maravilhoso. Eu sei que muitos aí querem aprender indexação, ou alguns que já sabem indexação, né? E já fazem esse trabalho para tornar a vida das pessoas que buscam seus antepassados muito mais fáceis aqui. Muito mais fácil. Bom, então, primeiramente, vou compartilhar minha tela com vocês. Não sei se vocês viram aqui o caminho, mas eu fui em indexação via web. Esse é o caminho para vocês que vocês estão fazendo pela primeira vez. Vocês vão acessar essa parte de indexação via web para vocês estarem procurando lotes para vocês indexarem. Ok. Então, primeira coisa, né? Depois que eu vim aqui em indexação via web, eu vou em procurar lotes. Se eu não tenho nenhum lote já adicionado à minha caixinha aqui, né? Eu vou em procurar lotes. Então, eu vou ver qual lote seria mais fácil para mim, né? Eu tenho várias opções aqui, né? A maioria deles são intermediário. Tem, ó, do Rio Grande do Sul, que é iniciante. A gente vê aqui nessa caixinha, né? Nessa caixinha logo do lado do idioma. Então, para quem está iniciando, né, aconselho deixar como iniciante. Vocês podem selecionar o grau de dificuldade para vocês aqui, nível de dificuldade. Porém, eu aconselho vocês a não... Peraí que eu vou ir adicionando aqui, pessoal. Eu aconselho vocês a não ficarem aqui, por exemplo, só deixar como iniciante, porque às vezes não tem a opção iniciante, não tem nenhum lote de iniciante aqui para vocês começarem. Então, vai ficar aqui sem nada na pastinha de vocês. E o intermediário, ele não é difícil, ele só é um pouquinho mais trabalhoso. É uma questão de vocês observarem um pouco mais, se atentarem um pouco mais, mas, de certa forma, ele não é tão difícil. O avançado é que talvez vai ter algumas letras que as pessoas que já indexam há mais tempo, elas têm um pouco mais de facilidade. Outra partezinha que eu queria mostrar para vocês aqui nessa tela é que vocês têm como favoritar. Então, eu acessei esse aqui, que é intermediário do Paraná, e eu gostei dele, né? Eu gostei, eu achei ele fácil, eu gostaria de fazer ele nas próximas vezes. Então, eu vou vir aqui na estrelinha, vou favoritar. Então, se eu quiser ver só os meus favoritos, eu venho aqui e acesso pela estrelinha, tá bom? O meu tá na opção de indexação e revisão. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho para vocês como que vocês se tornam revisadores, tá? Mas, basicamente, vou falar um pouco mais de indexação hoje, tá? O idioma, aqui tá como português, vocês têm a possibilidade, tá? De indexar qualquer outro tipo. Então, se vocês sabem inglês, vocês podem indexar registros em inglês, mas o aconselhado é que possamos registrar mais do nosso idioma, né? Da onde a gente mora, né? Daqui do Brasil. Então, por isso que se a gente tiver aqui, mesmo que saiba outros idiomas, o melhor é pelo do Brasil, até porque mais antigamente se tinham, né, muitas escritas, muitas dificuldades que as pessoas colocavam nas letras, né? E pelo do Brasil, se a gente acompanhar sempre, sempre vai ter alguém ajudando nesse processo, né? Então, por isso que é mais fácil a gente acompanhar do nosso país, né? E tentar buscar o máximo de letras possíveis aí que a gente pode facilitar esse nosso trabalho. Bom, então eu vou abrir uma aqui, vou abrir o do Paraná, tá? Primeira coisinha que eu queria mostrar pra vocês. Tá vendo que essa... Eita, peraí, gente. Tá vendo que essas letras são muito claras, né? E aí quando você... A mesmo que você avance aqui, dificulta pra ler, porque tá muito claro aqui. Então, uma coisa que ajuda nesse recurso é a gente vir
aqui em ajustar imagem. A gente clica primeiro aqui nessa opção de ajuste de imagem. Vai aqui e a gente pode diminuir o brilho, né? Deixar ali de um tom que a gente consiga ver. O contraste, ele vai aumentar um pouco mais o preto da letra, vai realçar. Então, a gente pode ir aqui ajustando até a gente perceber, né? É como se a gente estivesse editando uma foto. Isso daqui vai ajudar vocês a perceberem como ficaria melhor para vocês visualizarem. Aqui, talvez, tirando mais o brilho, aumentando mais o contraste, fica mais legível de entender essas letras. Então, vocês vão em aplicar e conseguem aí ter uma noçãozinha de quais são as palavras que aqui estão. Bom, já me antecipando aqui nessa parte, já que eu estou falando aqui da página, a gente sempre começa a indexar o começo de um registro. Então, porventura, eu tenho um registro que inicia aqui, tá? Se vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas aqui está escrito número 3.381, né? Então, isso que está aqui é o número pelo qual a gente vai colocar no registro, é o número do registro, né? Então, ele... Oi, pode perguntar, pode falar. Desculpa, é porque a irmã Rosa Estevam pediu pra repetir, que ela não entendeu, ela perdeu. Ah, desculpa. Qual parte que... A parte do ajuste ou desde o início? Coloca aí que eu vou ver aqui na caixazinha. O Helder Alves tá por aí. Bom, eu vou então mostrar aqui, né? Deixa eu ver da onde que ela... Será que é do ajuste de imagem? Ela falou que é sobre o brilho. Ah, tá. Então é aqui, ó. Essa partezinha, você vem aqui em ajuste de imagem. Aqui nessa onde tem uma bolinha aqui, escrito ajuste de imagem, você pode colocar mais ou menos e mexer no contraste, onde vai te ajudar aqui a ressaltar a cor da letra, ok? E vocês também têm como inverter aqui, não sei se fica melhor para vocês ou não, mas tem como inverter o número a cor da página e tem como mexer aqui no sentido, né, que a página está. Bom, ficou claro, né? Essa parte é só vir aqui em ajuste, já vai ajudar vocês aí a entender um pouco mais as letras, porque às vezes tem um pouco de dificuldade mesmo, ela tá muito clara, ela tá muito escura, aí vocês podem ir ajustando, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre essa caixa que fica aqui logo ao lado. Então, vai ter imagem de 1 ao 4, deixa eu mostrar aqui, 1, 2, 3, 4 imagens. Isso não quer dizer que tem 4 registros, né? Pode ter mais. Aqui nessa página, por exemplo, nós temos 2, né? Um que começa aqui e o outro que começa aqui. Beleza. Então, ele vai fazer a seguinte pergunta para nós. Essa imagem deve ser indexada? Então, a gente vai ter 3 respostas. Sim, é que está tudo bem, está tudo legível. Não, a imagem está repetida. Então, porventura, uma dessas imagens aqui é igual, né? Então, a gente pode colocar que ela está repetida, né? E não sem dados a serem extraídos. É quando a página está em branco ou não tem nenhuma informação. A gente não deve colocar aqui essa opção se porventura ela está ilegível. A gente vai ter um campo para fazer e colocar sobre isso, né? Então, a gente, mesmo que aqui esteja ilegível, né? Se é um registro, a gente coloca sim. Né? E depois, a gente tem um outro campo que a gente faz essa parte de ilegível, mas aqui é só para saber se tem um registro ou não. Essa é basicamente a pergunta, tá? Ok, vamos aqui colocar assim.
A gente sempre se atenta a ver se não tá repetido. Aqui vai estar diferente. Te dá uma afastadinha na imagem. Não tá repetido. E também não. Próxima. Ok. Aqui vai nos solicitar qual tipo de registro a gente está falando. Então, pelo menos um dos casos, para quem tem mais prática, o que vai acabar acontecendo? Vai se ler um registro inteiro, né? E dentro desse registro inteiro, eu acho que eu vou até pegar outro para vocês entenderem melhor, porque essas letras estão bem ruinzinhas. Então, depois eu faço esse daqui. Mas eu vou pegar um outro lote aqui para vocês irem junto comigo. Deixa eu pegar esse de iniciante. Quase todos eles que você vai iniciar, vai aparecer um lembrete ou algo pertinente àquele registro. Então, a gente deve sempre se atentar às instruções de cada projeto, porque em cada projeto vai ser diferente as instruções, porque cada um vai ter sua particularidade. Então, ela vai mostrar nesses lembretes ou nas ajudas que vai ter dentro das ferramentas aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, logo que a gente abre, né, vai ter as instruções do projeto. Mesmo que seja chatinho, tenha muita coisa para ler, é importantíssimo a gente se atentar em ler todas essas informações, tá? Para a gente começar a fazer uma indexação sobre aquele projeto. Então, leu um, a gente não precisa ler de novo quando a gente for abrir. A gente vai saber aqui o que tem. Então, você só precisa ler isso aqui uma vez. Toda vez que você for abrir o mesmo lote, né, que é o do Rio Grande do Sul, você não vai precisar ler novamente. As instruções vão ser as mesmas. Mas, a primeira vez, é sempre bom ler as instruções. Bom, vamos aqui de novo. Só tem duas. Tá bem facinho. Esse aqui tá bom que começa que não é para indexar. Vou mostrar para vocês aqui logo depois. Então, a gente primeiro dá uma lidinha, né, no documento. Então, aos 30 dias do mês de setembro, vou aumentar aqui um pouquinho mais, no ano de 1919, neste distrito de São José, Fortúncio, não sei, a segunda do município de tal, o cidadão tal disse que no dia 2 de setembro de 1919, tal dia, hora tal, em uma casa, residência, uma mulher deu à luz a uma criança. Então, se deu à luz, é um registro de nascimento, tá? E aí, a gente vai aqui preenchendo todas as informações. Então, o número da certidão, a gente vai pegar aqui, ó, 134. Dia do registro. Dia do registro é diferente do dia do nascimento, porque às vezes vai estar escrito aqui, nasceu ontem, né? Ou ele veio registrar nesse dia, mas nasceu nesse dia. Então, eles são diferentes. Alguns pode ser que venham iguais, né? Registram no mesmo dia, mas nem todos vão proceder dessa forma. E aí aqui vai ter o nome de filho, primeiro sobrenome, segundo sobrenome. Tá vendo esse asterisco em cima do que é pedido? Asterisco quer dizer que é um campo obrigatório. Então, é obrigatório colocar o número da certidão, é obrigatório colocar o dia do registro. Então, mas não tem o número da certidão. Eu vi, olhei para todo canto aqui, eu não achei. Não tem problema, não é por isso que você não vai indexar. Mesmo que seja um campo obrigatório, não é para colocar zero, tá? Porque não tem informações, eu vou colocar zero. Não. Você vai colocar Ctrl+B, ou, melhor dizendo, você vai colocar o campo como em branco.
O Ctrl B, ele vai ser um atalho do teclado para você adicionar aqui ao campo, mas se não tiver informação, é só você colocar aqui e marcar campo como em branco. Eu vou especificar tudo como funcionam essas ferramentas aqui hoje, mas o que eu vou adiantando para vocês é não tem informação, Ctrl B do meu teclado, ele dá como em branco, tá? Uma nota importante, depois que vocês preenchem tudo isso aqui, é importante não dar Enter. Por exemplo, chegou aqui no segundo nome da mãe, colocou Rosa, e aí eu vou dar um Enter. Por que eu não aperto Enter? Porque pode ser que abra um segundo registro. E se não tiver mais registro nessa página, você vai acabar indexando ou deixando um registro a mais aqui sem necessidade, né? O registro a gente cria outro se caso na página tem mais de um registro. Aqui, por exemplo, ó, tem um e tem o outro. Então, a gente tem dois, né? Então, vai ser criado 2 registros, mas não 3, 4. Então, é por isso que a gente não aperta Enter e a gente coloca próxima à imagem que vai para essa daqui onde a gente vai indexar. Ok. Então, deixa eu só adicionar aqui. Então, depois que eu coloquei todas essas informações que eu já adicionei aqui, tanto de um registro quanto do segundo, o que... Alguém tem alguma pergunta? É que ligou o microfone? Se tiver, pode perguntar, tá, galera? Então, qual é o próximo passo? Eu vou enviar o lote. Então, coloquei todas as informações, vou consultar e eu envio o lote, tá bom? E aí vai aparecer se eu quero indexar mais um ou se eu volto para a página inicial. Isso daqui é uma parte básica do que vocês vão saber para indexar, então não tem segredo, tá? Deixa eu só silenciar aqui que tá, tá bom? Porque senão vai ficar dando interferência aqui. Gente, eu não tô acompanhando aqui o chat. Mas vou fazer o seguinte, Rosa. Depois eu vou te responder, tá? Essa questão que você abordou aqui. Eu vou só dar a sequência, o que a gente estava falando aqui, essa parte básica. E aí depois eu te passo e falo sobre o seu caso, tá bom? Vou diminuir um pouquinho aqui. Ok. Então, vamos para a próxima parte, né? Que são as ferramentas aqui da indexação. Então, primeira coisa, a gente tem aqui lote. Tá? Primeira ferramenta, devolver lote, que eu quero explicar para vocês. Tô com dificuldade, não consigo acompanhar esse lote, achei ele muito complicado. Eu não preciso deixar na minha caixinha até ele vencer, né? Porque ele tem um prazo onde a gente tem como preencher. E se esse prazo acaba, ele volta para a caixinha de indexação. Então, assim, achei um pouco complicado, não consigo resolver ele, eu vou devolver esse lote, tá? Então, não é prejudicial, não vai prejudicar, tá? Essa página, ele vai ser devolvido, então outra pessoa vai indexar, não vai ficar nada no seu nome, por exemplo, vão me bloquear por conta disso, não. É só uma questão mesmo, se você não conseguir, não tem problema, tem outra pessoa que vai conseguir fazer essa indexação, então é só você devolver. Outra coisa, tá aqui em configurações. Essa parte de configurações é mais uma ferramenta que vocês podem utilizar, é bacaninha, né? Mas não nada obrigatório. Tô mostrando para vocês que vocês podem colocar aí na lista de coisinhas que podem ajudar vocês nessa parte de indexação. Então tá, eu tenho aqui o destaque, eu posso colocar qual que eu quiser, eu posso colocar transferência, né, para eu ver a letra ao fundo. Então, eu posso aplicar. E aí, quando eu estiver trabalhando aqui no meu caso, ele vai ficar em algum lugar, porque esses dias eu joguei ele para longe. Mas ele vai ficar uma faixazinha, né, da cor que você adicionou, né? Então,
ele vai vir aqui. Esses dias eu coloquei ele pra longe, porque tava me atrapalhando um pouquinho. Mas já já ele aparece por aí. Outra ferramenta que a gente tem aqui é o preenchimento automático, né? Então, quando eu coloco esse preenchimento automático, é o que é digitado, parece quando a primeira letra, por exemplo, né? Eu estou digitando um campo em que ele já foi colocado alguma informação. Por exemplo, eu estou colocando rosa e aí eu coloquei o R, ele vai aparecer ali o restante daquilo que eu já digitei anteriormente. Às vezes é um sobrenome mais complicado, né? E aí você, para não ter que preencher ou colocar ele novamente, ele vai aparecer para você ali mais fácil, né? Um padrão de sobrenome. E se vocês quiserem adicionar, é só aplicar. Vocês ativam o que vocês acham mais fácil. E o idioma, tá? O idioma que basicamente é o idioma do projeto que você está colocando, não vai aparecer muitos, mas você tem a opção aí de colocar, por exemplo, no inglês, tá ok? É bem simples essa parte, mas vou passar para vocês. E a entrada de dados. Essa entrada de dados é só uma forma de vocês colocarem como vocês querem que esse campo aqui das informações apareça. Aqui ele está como formulário. E se vocês perceberem, o meu cursor ele ficou com a barrinha, né? Porque ele não aceita esses outros temas. Esse daqui entra, mas quando é indexação, revisão de índice, né? Porque tem vários nomes, um atrás do outro, assim. Então, entra essas outras opções. Mas tem projetos que não é necessário, então por isso que não entra. Caracteres internacionais. Ele só ajuda a você colocar mais letras, né? Às vezes tem algum caractere que está adicionado ao registro que não tem no seu teclado, então aqui ele só vai te ajudar a ter mais opções para você adicionar. Deixa eu ver aqui outra coisinha que eu posso mostrar para vocês. Exibir barra de ferramentas. Então, essa barra de ferramentas que a gente está falando é isso daqui. Isso daqui é que nem eu mostrei aqui já, né? Por exemplo, o campo em branco, né? Às vezes eu não quero apertar no atalho do meu teclado. Quero deixar aqui na barra de ferramentas, ou isso aqui me atrapalha, eu posso colocar para ativar ou não. E mostrar destaque, deixa eu ver se vai aparecer agora. Ó, agora apareceu, que eu tinha tirado. Eu posso, aquilo lá que eu adicionei a cor, né, aqui pelo lote, mas é aqui que eu ativo ou não ele também, tá? Então, eu posso colocar ele só para mim auxiliar, que eu tô lendo isso agora, eu tô colocando. Então, ele é bom porque ele deixa você ciente do que você tá fazendo, aonde você tá fazendo. Deixa eu ver se... Esse mostrar a imagem para referência, acho que eu já vou falar agora dele, por quê? Muita gente tem dúvida de quando eu começo a indexação, quando eu finalizo a indexação. E, por exemplo, tem uma indexação que começou aqui, mas ela não terminou, as informações estão na outra página. Às vezes não é nem a minha página, né? Mas o que eu faço nesses casos? Ok. A indexação começou pelo fim aqui, a gente não indexa. A gente começa uma indexação pelo começo. Então, tem um número aqui, tudo certinho. Então, aqui a gente vai indexar, então a gente vai começar por essa daqui, que está no final, ou mesmo que pegue parte, tá, da indexação, mas que ela não comece nessa página, então a gente não faz essa indexação. Essa indexação, ela vai ser perdida? Não, ela vai ser feita pela pessoa que está indexando a página anterior. Então, ela não vai ser perdida, tá? A gente está até aqui na segunda, essa daqui faz parte da nossa, mas eu estou dando como exemplo. Agora, por exemplo, né, só que a 137, por exemplo. Ela começou nessa página, mas digamos que ela terminou aqui, né? Terminou nessa página, onde nem apareceu o nome da pessoa completa. A gente precisa indexar? Sim, faz parte da nossa indexação. Então, o que a gente faz? A gente pode vir aqui onde eu coloquei, mostrar imagens para referência, ou a gente pode vir aqui nessa segunda caixinha, imagens para referência.
E aí, ela vai mostrar a próxima imagem desse lote. Ela não vai fazer parte, a gente não vai indexar o restante, como por exemplo, o 138, tá? A gente não vai fazer a indexação dessa página, isso daí vai ser feita por outras pessoas. Mas a gente vai ver o finalzinho daquela que a gente já tinha na nossa página. A gente vai ver aqui a informação que faltou. Às vezes nessas assinaturas, muitas vezes eu faço isso, né? Na assinatura tá mais fácil de reconhecer o nome da pessoa do que o próprio escrivão colocou. Então, eu vou lá na assinatura e vejo. Ou aqui tem alguma informação que faltou na página anterior. Então, sim, a gente deve indexar esses registros que acabam e não terminam na página, tá? Mas a gente não indexa esses que começam já no final, tá? Isso também vale para, por exemplo, a gente tá aqui na imagem 1, tá? Então, a gente não indexa esse, a gente vai indexar esse e vai indexar esse daqui. Mas ele começou nessa página. Digamos que ele começou aqui, mas só tem esse trechozinho aqui, essas 4 linhas. Eu devo fazer ele nessa página ou na próxima? Sempre na página onde ele começa, mesmo que todas as informações estejam na próxima imagem, tá? Então, tá na próxima imagem, como eu vejo? Vou aqui na imagem 2 e acesso as informações aqui. Por que que isso te auxilia? Porque você vai estar aqui indexando o registro 1, né? Então, tá aqui nessa página. Se eu mudar para a página 2, esse campo também vai dar para a página 2. Então, para eu não ficar indo e voltando, esse recurso ele vai ajudar você a pegar as informações sem ter a necessidade de voltar aqui, tá? Ou, muitas vezes, o que eu fazia antes de descobrir esse recurso era anotar todas as informações no papel e depois passar. Não tem problema, se você tem facilidade de fazer isso, né? Você pode fazer, mas isso daqui ajuda bastante, né? Essa imagem para referência. Ok, vamos para o próximo tópico. Ficou claro para vocês essa parte? Vocês conseguiram acompanhar? Oi, Alana, tudo bom? Sim? Boa noite. Você só pode mostrar aonde fica exatamente essa ferramenta? Eu entendi a proposta, mas eu não sei onde é que está o botão. Ah, sim. Tem 2 locais, Juliana, né? Então, tem 2 Isso. locais. Aqui, tá? Você vai em imagens para referência, vai aparecer para você. Ou você pode vir aqui, entrada de dados, e mostrar imagens para referência. Tá? E aí você pode ir caminhando aqui. Obrigada, já consegui ver o botão agora, que eu acho que é o detalhe. Tá bom. Se perder qualquer coisa, né, nessa parte do processo, podem chamar aqui, ligar o microfone e perguntar, tá, gente? Às vezes eu falo acelerada e acaba te passando despercebido. Bom, vamos para o próximo tópico, então. Agora a gente vai falar dessas barras de ferramentas que ficam aqui embaixo, tá? Então, primeira barra, primeiro ícone, é voltar, né? É igual eu fiz naquele lá, eu comecei aquele lá, mas decidi ir para outro, isso daqui vai voltar para a indexação via web, tá? Próximo, abrir a verificação de qualidade. Esse daqui, essa opção, ela ajuda a rastrear o lote em busca dos campos obrigatórios. Então, por exemplo, lembra que eu falei desse asterisco, né? Em todos esses que tem aqui o asterisco, ele pede, né, esse campo. É obrigatório você colocar o dia do nascimento, o mês do nascimento. Então, se você não colocar nada nesse campo, não tinha o dia do nascimento aqui, né, o que que eu faço? Ou, muitas vezes aqui não tem o nome, o que que eu faço? Uma dúvida que o pessoal tem bastante, né, que eu vou abordar com vocês, é que tem muitos nascimentos aqui que às vezes o próprio cartório coloca como natimorto. Natimorto nada mais é do que a criança nascer morta, né? Então, tem alguns nascimentos assim, tá? Registros de nascimento, assim como tem de óbitos. Vocês podem encontrar das duas formas. Mas digamos que é um natimorto, né? Sendo óbito ou nascimento. Não vai ter o nome do filho, porque às vezes essas pessoas não colocaram o nome pro filho, porque como já nasceu morto, vai deixar como natimorto. Então, eu não devo colocar aqui escrito natimorto. Eu vou colocar a opção em branco, Ctrl B.
ou do meu teclado, ou vou colocar aqui nessa caixazinha. Então, se eu não colocar nenhuma informação, porque eu não tenho aqui, quando você for enviar o lote, ou quando você colocar aqui para fazer a verificação de qualidade, ele vai acusar que esse campo não está escrito nada. Então, é por isso que a gente tem, obrigatoriamente, que adicionar alguma informação, seja ela em branco ou o próprio nome, né, que você encontra aí da pessoa. O próxima caixinha é esse enviar, mas a gente já tem aqui também no final. Então, quando você terminar de indexar tudo, você vai colocar aqui enviar. Uma coisa que o pessoal esquece, eu confundia um pouco também no começo, né? Não tem problema nenhum. Por exemplo, eu estou indexando essa parte, quando eu vim para essa, eu fui no automático lá no começo, no primeiro passo, e coloquei que ela também deveria ser indexada. Só que, por acaso, ela é repetida, ela é igual à imagem anterior. Então, não tem problema, né? Eu posso vir aqui nesse segundo passo, onde está escrito o segundo passo, e voltar para o primeiro passo. Voltando para o primeiro passo, eu consigo colocar que ela é uma imagem não precisa ser indexada, porque ela é repetida. Então, não tem problema nenhum. Voltando no primeiro passo, você já consegue adicionar essa informação. Agora, para que serve esse campo, né? Até tem um outro que não está aparecendo aqui, mas tem nos demais, que é marcar como campo ilegível, ou marcar tudo, né? Também tem como marcar tudo em branco, ou esse daqui em campo. A gente nunca marca tudo em branco, porque alguma informação vai ter, ou se não tiver nenhuma informação, é porque o registro não precisa ser indexado, tá? E a gente também não marca todo o campo como ilegível. A gente só coloca um campo como ilegível, isso é muito importante. Quando ele realmente ou está rasgado, manchado, ou não dá para ver de jeito nenhum, né? A gente não deve colocar o campo como ilegível se a gente não consegue ler. Eu não consigo por né, alguma letra aqui, isso eu não estou conseguindo ler, então vou marcar um campo como ilegível. Não. Você tem a opção, tá até nas instruções do projeto, vai ter falando sobre isso, que você tem como colocar interrogação, asterisco, para algumas letrinhas que você não consegue ver, ou sequência de letras, mas a gente nunca deve colocar como ilegível se ela tá ali, só que você não consegue ler, tá? A gente só coloca mesmo se porventura tá rasgado bem na parte da informação que a gente vai colocar, tá? Outra coisa importante é que a gente também não deve calcular, achar, nem nada do tipo. A gente deve colocar aquelas informações que a gente vê mesmo, né? As informações que constam no registro. Por exemplo, a gente não deve calcular idade. Tá aqui que ele nasceu tal dia, faleceu tal dia, então eu vou colocar a idade. Tá fácil aqui de resolver. A gente não coloca porque isso quem vai fazer são os próprios parentes, né? A gente não tem necessidade de colocar aqui no registro, né, da indexação. Só deve colocar se aparecer, ó, fulano tinha idade tal. Então, basicamente, o que a gente indexa? Informações que constam no registro, tá? E também não devemos, né, tirar informações do registro. Tem aqui, mas eu não consigo ler, vou colocar como ilegível. Não, coloca o campo, tá, como legível, ou devolve o lote. Se você não conseguir acompanhar muitas palavras, né, você coloca como devolve o lote, porque aí outras pessoas vão conseguir fazer e você vai conseguir pegar o mais fácil, que você tem facilidade da letra. Ok. Uma pergunta, Miriam. Pode falar. No caso, nós funcionamos aqui de registro, né? Agora, se for um registro de casamento, pode também ou não? Eu não entendi. Cortou, acho que bem na parte que você fez a pergunta. Pode repetir para mim, por favor? Sim, sim. No caso, se pode registrar uma certidão de casamento ou não? Pode, tem essa opção aqui também. Às vezes, quando a gente estiver fazendo, né, vai ter a opção de registro de casamento. Tem alguns, né, que são índice, mas
Basicamente, quase todos vão ser certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito. Tem essas 3 opções mais recorrentes. Por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, são essas opções que vão aparecer para indexações. Ok? Então tá, próximo passo. Esse ícone aqui é acrescentar registros. A gente tem 2 opções também. Ou a gente pode acrescentar por aqui, a gente está nessa segunda imagem, viu que tem outro númerozinho aqui, a gente vai acrescentar outro registro aqui. Então, a gente pode selecionar aqui quantos que a gente quer acrescentar, né? Aqui, por exemplo, tem 2. E Alana, pode falar. desculpa interromper de novo, mas voltando na etapa anterior, uma vez eu encontrei um registro que era de um hospital, que era sobre os internos do hospital. Provavelmente era, na época, um sanatório, um manicômio, só que, assim, não falava data de nascimento nem de morte, não era registro de nascimento e de morte, mas era o registro que eles deram entrada nessa internação permanente. E eu não soube o que fazer com aquilo. Tem alguns registros que acabam entrando aqui para indexação que eles não contêm informações, ou eles estão no meio de lotes onde tem informações e acabam sendo colocados aqui as imagens. Alguns desses a gente precisa ou acionar o suporte para entender o que a gente deve proceder com eles, ou alguns tem alguns grupos de indexação que as pessoas já estão mais antenadas, mais envolvidas nisso, pessoas que já são responsáveis, né, por esse departamento, elas vão estar ali e elas vão saber orientar se você deve ou não. Tem alguns casos, porque cada caso é um caso, mas tem alguns casos que tem como tirar informações disso que já está escrito. Assistindo treinamento. Tem como tirar informações, mas tem alguns casos em que não tem informação, é só o nome da pessoa, é um outro tipo de documento, né, que a gente não precisa indexar, então por isso que vai ser ou excluído, ou vai ser tirado, ou não tem informações a serem indexadas, né, que é aquele lá do primeiro passo. Por isso que... Então, eu me lembro desse caso muito específico porque eu acionei o suporte. Lá tinham vários dados, inclusive, porque como era uma internação, pelo que me pareceu, compulsória, tinha o nome do responsável por quem ia internar a pessoa. E normalmente falava o grau de parentesco. Então, você conseguia aferir idade da pessoa, onde a pessoa tinha nascido, tudo. Quando eu acionei o suporte, eles também não souberam me falar. Tanto que no final a pessoa que me atendeu falou: olha, devolve esse lote. Porque mas fala pra gente qual é o lote, devolve. E eu não sei, até hoje eu não soube a resposta disso. E ficou a curiosidade, né? Sim, é porque o que acontece? Teve um tempo atrás também que foram adicionadas algumas imagens que não eram para ser indexadas, então até deu uma confusãozinha, assim, tipo, a gente mesmo não sabia. Não sei se vocês conhecem mas eu também trabalho no suporte, eu sou assistente tenório, e eu faço atendimento também de chat, telefone, e nem todas as informações a gente tem ali no momento, né? Então, por isso que a gente passa alguma informação por e-mail, alguma informação posterior, né, para os usuários. Mas, acredito eu, quando tem informações que, por exemplo, dá para como colocar no registro de nascimento, porque você tem informações de quando a pessoa nasceu, o nome da pessoa, os pais, tudo mais, aí sim, dá para ser indexado. Agora, arquivos onde não tem essas informações, ou só tem o nome da pessoa, ou tá muito confusa as informações, aí elas são retiradas do sistema, né? Então, pode ser que tenha sido o caso. Eu não vou saber te informar se é ou não, né? Eu não me recordo se teve alguma coisa com isso, mas se você quiser, eu posso pesquisar, procurar, saber, aí você me manda uma mensagenzinha lá no WhatsApp. Não, tudo bem. Eu só sei que nessa época que eu estava fazendo direto, foi no início do ano passado, eu devia ter sido conhecida como a chata do suporte, porque eu todo dia, e eu entrava de manhã cedo para fazer a indexação, era tipo assim, umas 7h30 da manhã, 8 horas. Então, coitada, era sempre a mesma pessoa que me atendia. Eu já devia ser chamada de chata. Não, que isso, a gente adora...
claro, a gente tá aí para isso, né? Para resolver. Não, mas assim, foi assim umas 2 semanas direto perturbando o suporte. Aí depois eu acho que assim, eu consegui pegar todos os trejeitos. Eu falei, não, eu já vi esse caso antes, já sei como resolver. Mas foi muito. E aí foi nessa onda que apareceu esse tipo de situação. Que aí eu comecei a pegar essas coisas muito estranhas. Não, mas acontece, né? Pode ser adicionado aqui ao site. Então, assim, eu acredito que possa ter ou indexado ou não, ou possa ter excluído do sistema, e se não viu mais é porque talvez não esteja mais disponível no sistema. Ok? Então, só esticando aqui para essa partezinha de acrescentar os registros, né? Você pode escolher a quantidade que você quer colocar. Inserir o registro, você pode colocar antes, depois do registro atual ou depois do último registro. Isso fica bom porque você já se direciona, né? Você já consegue acompanhar quantos registros tem, você já adicionou, você já deixou bonitinho. Então, você não precisa ficar criando enquanto você está lendo. Você já sabe quantos tem. Você viu... isso é muito importante, você vê todos os registros, todas as informações, antes de você adicionar qualquer informação. Porque aí, quando você for adicionar informação, aquilo que você leu está mais fresco na sua mente. Então, vai ficar muito mais fácil de você decifrar o que é. Então, você já adiciona ali nos campos descritos aqui. Essa lixeirinha é de excluir o registro. Alana. Hoje, pode falar. Desculpa por interromper você, eu vou sair aqui um pouco, mas depois eu vou voltar, tá bom? Para a gente estar estudando aqui com você, tá bom? Tá bom. Aí não Gostei tem problema, do assunto, se você viu? quiser... Tudo bem. Se você quiser assistir depois, você pode acompanhar também no YouTube, essa partezinha. Tá tudo ok. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Até mais. Aproveitando a pausa, eu dizer que tem uma mensagem no chat, uma pergunta. Seria qual a importância da indexação? O Ezequiel, né, Não. que saiu, perguntou? Como faço para acessar o suporte? Seria pelo número, né? Ah, tá. É porque eu tô bem aqui embaixo. Ah, sim, ó. Isso é um dos tópicos que eu queria falar, mas já que a gente entrou nesse assunto, uma coisa bacana, né, da gente já abordar aqui agora. Então, como que eu aciono o suporte? Você pode vir aqui em comentários e você vai descrever aqui o que você está fazendo e automaticamente, né, já vai entrar aqui qual lote a que você está se referindo. Então, quando a gente lá do suporte for acessar o seu caso, né, já vai ter aqui algumas informações que a gente necessita. O seu nome, o seu e-mail, aí aqui você coloca o seu número de telefone e você vai colocar a descrição. Muitas pessoas acessam o suporte quando estão fazendo revisões, né? Porque uma pessoa, quando faz revisão, ela tem que estar atenta a se a pessoa preencheu tudo corretamente. Claro, tem pessoas que, como isso daqui é uma ferramenta para todos, tem pessoas que vão preencher muito errado. Ou porque querem, fazem de propósito, ou porque simplesmente não conhecem todas as ferramentas, né? Não tem conhecimento. Mas quando uma pessoa faz algum tipo de adição, né, as informações, e você vê que é porque quis, né, foi algo que a pessoa fez de propósito, então na breve descrição você vai adicionar que você é identificação de usuário, tá? Você vai colocar essa descrição, identificação de usuário. Você que está revisando, isso daí é um assunto mais pra frente, mas eu já vou abordar porque a gente já tá falando disso. Alana, Pode falar. outra dúvida, essa parte de identificação do usuário é nova, né? Não, ela já tem. Porque, assim, todas as vezes que eu fiz revisão, eu, de novo, com os meus casos muito loucos, né? Desculpa aqui, tô aproveitando para falar tudo que eu já peguei. Teve 2 casos quando eu fazia revisão que me chamou muita atenção. Uma que, simplesmente, a letra estava super legível e estava tudo em branco. Eu falei, não é possível, a pessoa fez de má vontade, né? O que eu fiz? Eu apertei a opção de mandar para indexação de novo. Outros casos eu pegava a questão de uma letra que era um C cedilha, era um S, enfim, o que acontece? São 2 L's, LH, às vezes é letra cursiva.
são mais naturais. Esses eu até consertava. Só que eu nunca consegui ver, assim, exatamente qual era a pessoa que fez a indexação. E outra coisa, a partir de que momento eu mando de volta para a indexação ou eu, como revisora, eu corrijo? Qual é o limiar disso? Boa pergunta, tá? Até uma coisa que eu ia Desculpa, falar. eu sou a chata do suporte. Não tem problema, é uma boa pergunta. Eu ia até adicionar isso mais pra frente, só que eu já vou então abordar agora o que que acontece. A gente não tem acesso, você que está indexando ou revisando, não tem acesso ao nome dessa pessoa. Primeiro, para você mandar uma identificação de usuário, você não pode ter adicionado nenhuma informação. Porque se você colocar qualquer modificação e ficar aquela setinha, você que é revisora vai saber, uma setinha vermelha, né? Quer dizer que você fez a alteração. Se você alterou qualquer coisa, até se você colocou se essa imagem ela tem que ser adicionada ou não, não vai aparecer para nós do suporte o nome do indexador, só vai aparecer o seu. Então, não vai ter como identificar esse usuário, né? Vai passar despercebido. Então, por isso que se a gente, antes de revisar um lote, a gente tem que olhar tudo que a pessoa fez e depois ir fazendo as modificações. Para assim, se a gente vê que tem muitas modificações, ou a gente devolve para indexação, ou a gente coloca novamente, a gente coloca como identificação de usuário, né? A gente sempre deve observar se a pessoa ela fez por mal ou se não, porque se a pessoa não fez por mal, só fez por falta realmente de conhecimento, aí ela não vai ser, tipo, acusada, ela vai ser orientada e tudo mais. Então, a gente está aqui para aprender, então nem todo mundo vai saber de primeira, mas a identificação de usuário ela serve para realmente pessoas que fazem de má vontade. Mas, enfim, outra coisa que é interessante falar dessa parte de revisão vocês podem mandar por aqui, tá? Também tem uma opçãozinha de ajuda. Boa noite. Boa noite. Sou Rosa, Alana. Alana, eu tenho pego, né, revisado alguns registros em que eu vejo em que foram os próprios indexadores que calcularam a data de nascimento e incluíram lá, né, quando não estava no registro. Então, eu devo corrigir isso? Tá, então... Ctrl B? Isso, a próxima informação que eu ia falar exatamente sobre isso. Obrigada pela pergunta. O que que acontece? Nós, revisadores, a gente deve, no máximo, modificar 20% do registro. 20% da informação que está constando lá. Né? Se a gente, porventura, né, vê que passou desses 20%, aí a gente devolve para indexação direto. Por quê? Se a gente fizer muitas modificações, a gente vai passar para outro revisador. Então, é como se a gente tivesse indexado. Né? Então, como você está fazendo trabalho de revisão, faz 20%. Viu que é mais, devolve para indexação. Aí a outra pessoa vai indexar, vai passar para uma revisão. Se a gente fez mais de 20%, também não tem problema. Né? Vai passar para outro revisador e depois vai ser aprovado. O que você perguntou, você, né, falou sobre modificações. Você pode, assim, modificar e deve, né? Viu que tem qualquer coisa alterada, cálculo feito, você coloca lá Ctrl B e segue. Tudo que a gente faz, né, como revisador, a gente tem que deixar o lote pronto para ele ser aprovado, né? Então, por isso que ele passa pelas mãos do revisador. Então, tem dúvidas, procura as pessoas que já mexem com isso, ou o próprio suporte, mas encaminha aquilo que você sabe que é 100% correto para que seja aprovado quanto antes. Viu que passou de 20% do que você adicionou, devolve para a indexação. Ok, obrigada. Essa parte? Então, Alana, pode falar. Eu de novo, a chata. Mais um passo além. Você viu que eu comecei na indexação, fui para revisão, agora para publicação. Quando você pega um lote já publicado e você vê o erro, por exemplo, eu tenho no meu registro da família um parente que o registro dele foi, inclusive, datilografado, então não tem dúvidas quanto à escrita, qual a letra correta. Porém, ele foi indexado e ele foi revisado errado. Eu vejo claramente no registro que é uma letra, por exemplo, é o Souza, que o Souza, ele se encontra com S, porém, o indexador e o revisor colocaram com Z.
Tá, isso daí eu falo nos meus vídeos anteriores, tá? Que é onde eu tô falando ali sobre registros, né? Que a gente faz da nossa árvore. E se você quiser ver no YouTube, mas para te Sim. adiantar, o que você consegue alterar em alguns registros, tá? Isso está disponível para alguns, não são para todos, mas você consegue fazer essa alteração de nome, tá? No seu registro. Mas o passo a passo, né, desse processo, aí era bom ver nos vídeos Não, anteriores. porque Que... quando eu perguntei para o suporte, eles não tinham essa opção. Então, para mim, não aparece essa opção de alterar no registro. Aparece para alterar na minha família, porque eu posso escrever o nome que eu quiser. Mas no registro indexado, no documento e nas informações do documento, até então, há 2 anos atrás, não tinha essa ferramenta. Eu não sei a partir sim. de que Ela é bem ponto. nova, entrou em vigor há pouco tempo, então pode ser Provavelmente que... eu devo ter sido a chata que deu a sugestão também. Então, ela entrou há pouco tempo e por isso que talvez não tinha. E agora tá entrando, mas que nem eu falei, para alguns registros, não são para todos, tá? Assim, mais uma das sugestões que eu não tive resposta, eu vou aproveitar e perguntar. Eu dei como sugestão você ter uma parte de treinamento no site em que a gente tenha registros fictícios e para você ensinar as pessoas e os membros novos a montarem as próprias árvores a partir dessas árvores falsas, para eles terem segurança com as ferramentas, porque se eles fizerem alguma coisa, quando apertar o botão, sumiu tudo. Seria um modo de treinamento. Eu queria saber se isso está sendo discutido, tudo mais. Então, o que que acontece? A gente tem várias ferramentas para que isso não aconteça. Uma das coisas é por exemplo, esse treinamento que eu estou dando para vocês, né? Então, tá existindo muitos. Saiu em algum lugar uma publicação falando que nós, do Family Search, o Brasil, ele alcançou o maior número de treinamentos via web, né, de uns tempos para cá. Então, a maioria deles estão feitos relacionados à indexação. Então, no próprio site do Family Search, no Instagram, quase toda semana, se eu não me engano, toda semana tem treinamento sobre indexação. Né? Antes de você começar, você vai assistir. E aqui tem a instrução do projeto para você ler. E além da instrução do projeto, quando você clica aqui em ajuda, tem projetos experimentais, tá? E tem ajudas de indexação. Então, nós temos, sim, vários campos, né, de auxílio para quem está ensinando, quem está começando a indexar também tem um fictício lá logo no começo. Não sei se você começou por essa parte, mas se você então a minha pergunta não foi sobre a indexação, foi sobre a montagem da árvore. Eu vejo muitos membros com medo de montarem as próprias árvores, com medo de pegar documento, tirar documento, aí mistura a avó com o neto. Então, assim, seria. Eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Então, geralmente quem faz esses procedimentos é a própria ala, estaca. Não, exatamente por isso que eu estou perguntando, porque eu sou a responsável pela história da família da minha área. E eu vejo principalmente membros mais velhos com esse medo. Tanto é que eles pedem, não, Juliana, faz você para mim. Assim. Mas é bom sempre a gente explicar e a gente tem como base fazer treinamentos mesmo. Juliana, eu só vou adiantando aqui essa partezinha, porque a gente já chegou às 20 horas e, né, tem muita gente que já vai saindo nesse horário. Mas quem puder continuar conosco, tá? Vou estar explicando mais algumas ferramentazinhas. Não vai ter como eu abordar tudo, né, sobre indexação e revisão. Se vocês quiserem outro treinamento como esse, a gente pode marcar uma próxima vez. O próximo treinamento do 5 e 5, ele vai ser relacionado a anexar recordações às árvores. Eu vou adicionar algumas outras informações também, tá? Algumas coisas que eu acho pertinente à árvore. Então, a gente vai voltar à árvore. Então, a gente hoje vai falar sobre indexação e revisão. Se ficar qualquer dúvida, quiser um próximo treinamento, pode vir falar comigo. Ou, se vocês acharem que a gente pode... é uma dúvida pequena, é algo particular de vocês também podem vir falar, e aí a gente discute lá.
E como eu falei, eu não sou expert, né? Eu não fiz muitas indexações e revisões, mas eu tentei aí acompanhar mais ou menos para vocês saberem o básico, né? Para poderem fazer as indexações, tá? Então, Ô, continuando, Alane, pode falar. Alane, eu só queria que você me mostrasse novamente o ícone que eu deixo mensagem para o suporte. Ah, sim, é aqui, ó, na aba de comentários. Tá? E aí já vai ser nessa aba de comentários. Isso. Ok, Se obrigada. porventura você tiver em alguma outra parte, né, que você queira acionar o suporte, sem ser nessa ajuda aqui, né? Quando você tiver na página do Family Search, tem um campo ajuda, tá? E tá fale conosco. E aí você tem a opção de chat, telefone, né? E outras opções para você falar com o suporte. Se eu Ok, falar obrigada. pelo Pode. Instagram, daria certo? Tipo, Pelo, mandar mensagem. pelo Instagram não são missionários, tá? Um ou outro que tá sobre o comando de lá, mas o correto mesmo é falar aqui pelo próprio site, porque o Instagram, ele não sei nem se estão respondendo lá, não sei como é que tá funcionando, mas a ferramenta para você ter uma resposta mais correta e rápida seria aqui pelo próprio suporte. Ah, pois tá bom, obrigada. De nada. Outra informação, tá? Essas ferramentas aqui, elas são uma ajuda também aqui, é para copiar o texto e adicionar nos campos, né, no registro anterior ou colar no registro selecionado. Aqui também, né, copiar todos os campos e colocar, porque muitas vezes, eu adicionei no campo errado, quero passar para o próximo campo, ou adicionei no registro errado. Então, essa daqui são só opções para você não ter que apagar tudo, colocar tudo de novo, né? Então, só copiar e passa para o próximo, né? E aqui é do anterior. Essas opçõezinhas aí que dão suporte para vocês, né? Para facilitar o processo. Aqui, exemplos de caligrafia. Eu uso muito isso daqui, gente, confesso. Por quê? Muitas vezes quando a gente está indexando, a gente vê nomes pelo qual e letras, né? Que a gente não consegue decifrar. E aí, eu vou em todas as opções aqui, ó, para eu achar uma que se pareça com aquilo que eu tô vendo, né? Por exemplo, aqui tá falando o estado do Rio Grande. Olha como tá o R. Aí uma coisa que eu faço muito. O R aqui tá dessa forma. E aqui se parece muito com esse. Então, possivelmente é um R. Apesar de, para mim, não parecer um R, né? Mas aqui tá facilmente entendível que é um R. Porque é Rio, né? Agora, vai passar para cá... E agora, né? Que eu não sei muito bem, porque é um sobrenome. Então, eu busco em outras letras. Ou, nessa opção de caligrafia, eu vejo, por exemplo, aqui, vou falar do X. Tá vendo isso daqui? Parece um C. Quem vê isso daqui vai falar, é um C, com certeza. Mas se você vir nessa caligrafia, o que são essa caligrafia, na verdade? Porque, antigamente... se tinha outros tipos de caligrafia, principalmente para quem ia digitar aqui nesses registros, eles enfeitavam muito a letra. E aí, né, foi se criado um alfabeto aqui de exemplos de caligrafia. Então, por isso que utilizem isso daqui. Viu uma letra, não soube identificar o que é, vai um por um aqui, até se aproximar aquilo que você acha que é o mais correto. Então, isso aí também é um auxílio para vocês ajudarem nesse processo, tá? Deixa eu só continuar aqui. Compartilhar lote. Teria outra forma aqui de ver, mas eu posso compartilhar o lote com uma pessoa. Né? Preciso de ajuda, não estou sabendo me lidar com uma letra, com o nome da pessoa, não estou conseguindo identificar. Eu posso compartilhar o lote sem problema nenhum e na maior segurança possível, porque essa pessoa ela não vai adicionar informações. Então, eu posso vir aqui, compartilhar o lote, e aí eu copio ou mando o link para copio e mando o link para a pessoa, eu posso compartilhar o código do lote. E quando ela for em indexação, quando ela voltar, eu vou mostrar esse campo para vocês lá onde ela entra, mas me lembrem, eu não vou sair agora dessa parte, mas ela consegue adicionar lá esse códigozinho aqui, ó, que fica bem do lado. E aí ela consegue observar, né? Ela só tem essa opção de observar o seu lote. Ela não vai adicionar nada aqui, mas entendi, isso daqui era Sebastião, pode colocar lá. E aí pode te ajudar aí também
a resolver o seu caso. Então, por exemplo, né? Alguém quer falar comigo, quer compartilhar em algum grupo. Ah, tem como vocês verem, consultarem para mim, qual que é o nome e tal, fulano. Mas uma coisa que eu utilizo muito aqui na Mistaca, a gente fez um grupo, na verdade, da ala de indexação. Então, eu estou indexando. Fiquei com dúvida dessa letra, eu tenho essa opçãozinha aqui no computador, todos os computadores têm, que é a capturação de tela. Eu venho aqui em novo, capturo essa tela e falo, olha, eu estou com dúvida desse nome aqui. Né? Vocês poderiam me ajudar? Aí pego aqui, copio e mando via WhatsApp. Então, eu tenho essa opção também de captura de tela, tá? Então, fica muito mais fácil da gente pedir uma informação para a pessoa. Aqui, caracteres internacionais são outros tipos de caracteres que eu mostrei aqui, mas também tem nessa ferramenta. E aqui é instruções do projeto, vai voltar tudo aquilo lá que a gente deve ler ao iniciar um projeto, tá? Então, a gente vai vir aqui, ver todas as diretrizes gerais da indexação desse projeto. Então, cada um vai ter um, tá? Isso daqui é particular do projeto, não da indexação por um todo. Cada um vai ter uma instrução. Abre aqui, e aqui que vai ter, por exemplo, como que eu devo colocar o nome. Se eu achar um campo ilegível, tá vendo aqui, ó, exemplo, uma letra ilegível, posso colocar ponto de interrogação, asterisco. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque vocês podem acompanhar aqui no própria instrução desse projeto, tá? Se vocês quiserem acessar. Eu vou tentar entrar aqui no próximo módulo. Vamos ver se a gente consegue abordar mais o máximo de coisas possíveis hoje, tá? Então, barrinha de ajuda. Ajuda com o campo. Então, o que é ajuda com o campo? Em cada campo desse vai ter um ponto de interrogação, né? E aí, eu não sei do que se trata, por exemplo, às vezes tem, tá? Às vezes não vai ter. Então, enfim, aqui não sei do que não sei como colocar, se eu devo colocar o 0 ou não. Aí aqui vai ter explicando como que procede. Então, alguns tem, outros não, mas isso daqui é uma instruçãozinha de cada campo. Instruções do projeto, voltou para cá. Atalhos de teclado. Isso aqui é importante para quem quer facilitar o serviço. Lembra que eu falei que essa opção de campo em branco tem como colocar Ctrl B? Esse daqui é colocar Ctrl U. Então, para quem às vezes está fazendo indexação, está fazendo rápido, né? Não quer parar, está fazendo um processo mais fácil, aprendendo esses atalhos, fica muito mais fácil de você fazer os procedimentos. Então, eu quero devolver o lote, Alt R. Eu quero abrir ou fechar a galeria de imagem. Então, assim, só são facilitadores, nada seja exigido, mas é algo legal para você que está fazendo aí e está querendo receber atalhos. Então, só abrir essa abazinha. Abrir um lote compartilhado. Então, lembra que eu falei que você tem a opção, estou aqui indexando, mas quero ajudar uma pessoa com o lote dela, então ela vai me mandar isso daqui. Ok. Abrir um lote compartilhado. E o Enter tá bem embaixo. E agora? Enfim, gente, é só abrir aqui no Enter, mas a minha tela não tá boa. Aí a pessoa vai conseguir abrir o lote, né, pra ver. Compartilhar o lote, mesmo procedimento. Você tem como pegar aqui, como pegar ali, né, você vai... E projetos experimentais. Ok, vou deixando abrir aí, vou mostrar alguns outros detalhes. Aqui, deve ter aberto. Aqui. Quando há esse recurso, às vezes tem, muitas vezes não, tá? Então, se você quiser, que nem a Juliana, né, eu estava falando,
está com inseguro, tudo mais, pode utilizar esses projetos experimentais para poder tirar a insegurança e completar a indexação. Não quiser fazer um novo. Só que, olha, nem sempre tem, tá? Adiantando para vocês. Não tem a barrinha dicas. Ok. Vou fazer o seguinte. Antes de eu abrir o próximo item, né, o próximo tema aqui, vou pedir para vocês, tem alguma dúvida que gostaria que eu esclarecesse? Tem alguma pergunta que ficou no meio do processo? Vou abrir agora um pouco para vocês fazerem essas perguntas, tá? Ô, Alana. Pode falar? Eu, Rosa, novamente. Pode falar. Eu queria que você me esclarecesse sobre um registro, né, que eu estava fazendo. Na verdade, eu estava revisando. Então, tinha todas as informações, né, era um registro de nascimento, tinha informação do pai, da mãe, né, só não tinha o nome da criança, né, só tinha dizendo lá que havia nascido e não tinha o nome. Mas a pessoa que indexou, ela arranjou o nome e colocou lá no registro, que eu revirei o registro de cima para baixo e não consegui encontrar esse nome. Então, eu queria saber o que eu devo fazer quando eu me deparar com isso. Tá. Então, se você revirou de cima a baixo e não encontrou o nome, né? Às vezes ela pode ter se confundido, colocado alguma coisa que ela achou, uma assinatura, ela viu lá o nome colocado. Então, se você não viu, confie na sua intuição e coloque o campo como em branco, né? Para que não saia como errado, porque se não tem o nome, não tem problema. Mas aí a gente precisa colocar o campo como em branco, não colocar nomes que a gente acha, porque às vezes a pessoa, sabe o que acontece? Não é de maldade, muitas vezes ela viu que é um campo obrigatório, ela não achou o nome, ela não sabe que pode colocar como em branco, né? Porque não pode colocar aqui escrever em branco, né? Ela tem que colocar ou Ctrl B ou clicar nesse íconezinho. E às vezes, muitas vezes, a pessoa não sabe. E aí, para poder mandar, né, o lote, ela coloca alguma informação ali, né? E aí, quando a gente estiver revisando que se deparar com uma situação dessa, é só a gente modificar. Ok, obrigada. Para vocês que têm dúvidas como se tornar um revisador, primeiro, você precisa ter 1000 indexações. 1000 indexações, elas consistem em 1000 registros, tá? Não são 1000 lotes. Então, aqui eu tenho 4 registros. Então, são 4 registros que vão ser adicionados ao meu campo. Cheguei no 1000, mas ainda não me tornei um revisador. Primeiro, mesmo que você chegou no 1000, não pode ter uma margem grande de erros, né? Então, assim, quando a pessoa revisar, ela vai ver os erros, né, que vão ser modificando. Então, o próprio sistema, ele acompanha isso, não é ninguém que, né, tira ou não da pessoa essa possibilidade. Então, tem muita margem de erro, aí vai ter que continuar indexando e logo vocês se tornam revisadores. Como eu sei dessa margem de erro? A gente não tem esse acompanhamento, né? Mesmo nós próprios não tem esse acompanhamento. É o próprio sistema mesmo. Ele que vai fazer essa avaliação. Então, no caso, eu devo pedir essa revisão com mais números? 1.200, 1.500, para mim ter, tipo, mais segurança? Na verdade, a gente não pede, né? É automático. A gente, entendi. Quando entra em 1000, né? Se tiver sem margem de erros, tá tudo certo, ele automaticamente, depois de um tempo. Também não é assim, em seguida, tá? Cheguei em 1000, pum, virei revisadora. O próprio sistema, ele vai fazendo um acompanhamento, né? Do seu desenvolvimento, e aí, sei lá, 2 semanas, você se torna um revisador. Sim, mas eu entendi isso daí, mas, por exemplo, eu vou ser avisada que eu vou ser uma revisadora? Olha,
Eu acredito que não. Eu não sei 100% dessa informação, posso pesquisar e te passar, mas acredito que não. Você que vai ver lá no próprio sistema, quando você abrir, vai ter lá a opçãozinha como revisador. Não sei se você viu logo no que eu comecei lá, tem duas opções, indexar e revisar. E aí você só vem aqui, né? Aí você vai ver essas duas opçõezinhas. Ah, entendi. Ok? Tem mais alguma dúvida? Alguém gostaria de falar algo mais? Nossa, eu tô achando isso o máximo. Eu não sabia que podia ser revisador, eu não sabia que isso existia, tô descobrindo isso agora. Nossa, tanto tempo que eu faço história da família. E, tipo, eu não sabia nada de indexar, eu só fazia da minha árvore. Que deleite, que bom saber. Ah, Quero quero participar. que bom, que bom. Eu fico muito animada. E eu vou falar uma coisinha em particular para vocês, que talvez vai deixar vocês ainda mais animados. Nós vamos ter uma maratona de indexação aqui do Brasil, tá? Então todos vocês podem participar. Essa maratona, ela vai estar acontecendo porque todo o sistema, a gente sabe que a igreja, né, concentrada lá em Salt Lake, tudo mais, e aí eles vão estar vendo a nossa capacidade, né, o Brasil, o que está fazendo, quem está indexando, quantas pessoas começaram a indexar, e assim, aqui está escrito, né, foco na qualidade, por quê? Não é uma maratona de rapidez, é uma maratona de qualidade. Então a gente vai fazer as indexações, mas não na pressa de números, né, de quantidades que foram indexadas, mas de qualidade que foi feita nessa indexação. Então por isso que a maratona de indexação ela vai do dia 17 ao dia 20. Então preparem os dedos, arregassem a manga para que dentro dessa data a gente consiga indexar o máximo possível. Também vale para revisão, tá? Então, para quem indexa, quem revisa, vocês vão ter aí a oportunidade. Tenho até um textinho aqui que eu peguei lá do WhatsApp. Quem quiser também pode me chamar para publicar isso daqui. Então, Maratona 2020, tá? Brasil de indexação. Todos estão sendo convidados. Pode participar qualquer um. Então, vai ser do dia 17 ao dia 20. O Family Search Brasil divulgará os resultados parciais a cada dia da maratona e o resultado no final após o término do evento. E os seus canais oficiais nas mídias sociais, além de promover as lives nos dias 17, 18 e 19. Para quem tem dúvidas ainda sobre indexação, pode assistir essas lives que vai estar mostrando ferramentas, vai estar falando um pouco mais também para quem gostou, quem nunca ouviu falar sobre indexação, ou quem já sabe, mas quer acompanhar lá ao vivo e tudo mais. Então, acompanhe essas lives. Só entrar também lá no canal do Family Search, do próprio Instagram ou do YouTube. Essas ferramentas vão ter tudo lá, né, falando sobre essas lives. Então, os voluntários participarão através da plataforma. E que nem eu disse, né, foco na qualidade, acertos na indexação e revisão de registros dos projetos disponíveis. Nossa, eu não entendi direito. Tipo, eu tenho umas amigas, eu tô num grupo de moças de Portugal. Aí eu mandei lá maratona, mandei o link, mandei a propaganda, mandei só que é do Brasil. Não tem problema, se elas quiserem indexar do Brasil, ajudam, né? Aí, mas assim, de qualquer forma, qualquer um pode ajudar, né? Então, só ficar de olho na qualidade e somente lotes em português, né? Então se elas colocarem em português dá certo, né? Isso. Pode, Ótimo. pode colocar lá em português. Ajuda. Então, vai ter premiação, tá? Então, vão ser, primeiro pacote, 10 camisetas personalizadas. Então, vai ser para Straca de Distrito que alcançou a maior quantidade. Então, não são pessoas específicas, tá? Então, vai ser mandado para as estacas de distritos que alcançou essa maior quantidade. Então, vai ser encaminhado para lá e quem estiver ajudando nessa estaca de distrito, aí vai ser presenteado,
tá? Com essas premiações. E vão ser várias aí, mas lembrando, a gente está fazendo isso com foco na qualidade, tá? Não na rapidez e processos que a gente vai estar utilizando. Ok, então, o que mais aqui que eu posso abordar com vocês? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada que eu queria comentar. Aí, passando essa parte, se alguém tiver também mais alguma pergunta, pode perguntar. Eu ia até abrir aqui uma revisão para vocês. Deixa eu ver, porque pode ser que demore um pouquinho, então eu só vou falar bem por alto aqui as ferramentas que a gente tem. Então, quem é revisador, abre essa tela de revisão, tá? Então, aqui a gente já tem informações adicionadas, porque as próprias pessoas colocam. Então, é aquele que eu disse lá no começo. Antes de começar a revisar, gente, eu sempre dou uma ajustadazinha aqui, porque ajuda mais. Antes de começar a revisar, sempre dá uma olhada em tudo que a pessoa adicionou, todas as informações, ver se colocou a quantidade certa aqui, né, de registros. Tá tudo certinho, por quê? A partir do momento que você coloca qualquer informação aqui, você viu que a pessoa fez coisa errada, né, de propósito, coisa assim, não tem como identificar esse usuário, né? Só vai ser identificado você, que é o revisador. Então, antes de revisar, revisa tudo. E aí, mas eu vou ter que colocar campo por campo depois? Não, você pode colocar aqui, ó, verifiquei todos os campos, ok, pá. Então, tudo vai ficar verdinho e você vai para a próxima. Então, para não ter medo de errar, é só fazer esse passo a passo de olhar cada coisinha antes da gente confirmar qualquer informação. Não tem muitas outras ferramentas, né? A ferramenta mais básica são essas caixinhas, que vão ser adicionados se está correto ou não. Se não tiver correto, você vai modificar aqui e vai ficar com uma setinha vermelha para dentro. Se tiver correto, você vai clicar aqui, vai ficar uma setinha verde e tá tudo certo, passa para a próxima. Bom, basicamente é isso. Tá, vou voltar aqui, ver se tem alguma pergunta. Bom, eu não consegui, assim, abordar 100%, tá, das informações sobre indexação e revisão, principalmente sobre revisão, né? Eu mostrei bem mesclado ali, mas o que eu queria falar para vocês, não sei se todos aqui já indexaram, se conhecem, não sei se todos são membros, tá? Mas mesmo as pessoas que não são membros têm acesso a essa ferramenta de indexação. Vocês têm oportunidade, né, de estarem começando, para quem ainda nunca iniciou a indexação. Não é difícil, né? Vocês às vezes veem essas letras muito difíceis, né? Avança aqui, por mais que esteja como iniciante, né? Olha para essas letras, vê uma dificuldade, mas eu vou dizer para vocês, faz uma oração e vai, porque dá certo, gente. Quando a gente se concentra em olhar para um registro, ele se torna claro as informações. Ele fica claro, né? A gente vai vendo tanta repetição de palavra que a gente vai adequando aquele registro. Então, por exemplo, eu sei que aqui, aos 2 dias do mês de janeiro, eu sei dessa informação porque eu já li em tantos registros isso daqui, que acaba decorando, né? Então, aos 25 dias do mês de janeiro, então, tudo isso daqui é fazendo, né? É continuando, é progredindo, que dá certo. Bom, então, vou agradecer de novo a participação de todos vocês. Obrigada por estar junto aqui comigo. Né? Não sei se eu consegui passar, assim, tão claro a informação, mas espero que eu tenha ajudado. Ajudem, né, essa maratona do dia 17 ao dia 20. Vai ser muito interessante ter todos vocês, ainda mais vocês que tiverem esse treinamento. Acompanhem a live, tá?
e as lives que vão ter durante os dias, acho que é 17, 18 e 20, né, que falaram. E qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou com um pouquinho de dúvida, quer fazer outro treinamento, vamos separar um diazinho aí, a gente consegue, pode me chamar no particular, no WhatsApp, quem tem o meu contato. Para assistir as demais aulas, estão gravadas no YouTube, vou deixar essa daqui gravada também. E, né, mais uma vez, agradecer aí todos que participaram. E eu tenho certeza que o Senhor agradece também pelo empenho de vocês em fazer esse trabalho tão maravilhoso. Eu digo e repito, quem já pegou algum documento indexado sabe a importância de fazer esse trabalho de indexação e revisão. Sabe que é maravilhoso quando a gente vai buscar um nome, né, que a gente está procurando, e aí a gente tem lá uma certidão que a gente já estava pesquisando há muito tempo. Então, continuam suas pesquisas, continua a indexação, que vocês vão conseguir fazer a história da família acontecer muito mais rápido e fácil, né? Vai acelerar essa pesquisa. Então, muito obrigada. Vou pedir